Deus seja louvado. Neste momento, voltarei novamente a gravar este vídeo, continuando o primeiro vídeo que Deus deu a graça de eu gravar, que fiquei até a cidade de Corinto. E Paulo, amados irmãos, ele chegando na cidade de Corinto, ele ficou muito feliz, porque viu que naquele povo um coração aberto e sincero para receber as coisas de Deus. E Paulo ali em Corinto, ele contou o testemunho para aquele povo, que ele chegando na Grécia, e ali tinha encontrado um templo, passando naquela cidade, e aquele templo tinha uma placa escrito ao Deus desconhecido. E Paulo ficou ali observando e viu a sinceridade de coração daquele povo. A maneira deles vestir, a maneira do seu comportamento e a sinceridade. Paulo, olhando para aquele povo, disse: esse Deus que vocês adoram, sem vocês conhecer, é o Deus que eu anuncio para vocês. E lendo a Bíblia, abrindo ali aquele rolo, aquele livro, né, das escrituras, que a Bíblia ainda não existia naquela época, mostrou para aquele povo que aquele povo era gentil, era povo espalhado do mundo, e a salvação também era para aquele povo, destinado ao povo de Corinto, e o restante do povo do mundo também. E aquele povo receberam aquelas palavras, né? Quando Paulo disse: essa graça é para vocês também. Essa graça é para vocês também. Como Paulo escrevendo na sua carta aos Coríntios, ele falou logo no seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre este, mas cada um veja como edifica sobre ele. O fundamento sobre Jesus Cristo. E ali o povo de Corinto creram na doutrina e Paulo ficou feliz. Corinto, amados irmãos, era uma cidade perversa, uma cidade cheia de muitas coisas que não acreditava, que não agradava a Deus. Mas Deus sabia, amados e queridos irmãos, não foi sem propósito de Deus escolher o Corinto para que a cidade seja ali edificada, porque segundo a primeira e a segunda carta do apóstolo de Paulo a Corinto, demonstra a personalidade do seu autor como a vida íntima de uma grande congregação cristã na era apostólica. Ali demonstra tudo direitinho. Ali fala sobre todas as coisas, fala sobre casamento, né? Paulo pede para os irmãos de Corinto ter muito cuidado para nunca se dividir. Ele disse: todo digais uma mesma coisa e que não haja entre vós divisão. Porque Paulo sabia, irmão, conforme os seus conhecimentos do judaísmo, que ele era um homem conhecedor, ele sabia que não podia existir divisão, que a divisão era para diminuir a obra, para dividir, tudo dividido enfraquece, é fraco, e uma coisa que não dá certo, o inimigo entra na divisão. E Paulo pediu ao povo de Corinto que ele não se dividisse, e escreveu também na primeira carta que todos os ensinamentos que Deus tinha permitido que fosse ali ensinado na igreja de Corinto, todos aqueles ensinamentos, era destinado a todas as igrejas, onde tivesse um crente em Jesus Cristo, que Jesus Cristo era Senhor do povo de Corinto e também de outras cidades, onde tivesse um crente em Jesus Cristo. Essa carta é destinada a eles também. Por isso que não tinha necessidade de Paulo chegar aos Gálatas e dizer: vocês têm de usar véu, porque
já sabia que uma igreja, eles faziam aquilo que eles já aprendeu na outra igreja. E por isso que não tinha necessidade de toda igreja que Paulo chegasse, ele fosse ensinar sobre o véu. Porque já foi escrito na igreja de Corinto como as mulheres devem se apresentar na igreja. Naquelas épocas, elas, do jeito que ela andava na rua, ela entrava na igreja, porque elas andavam com aqueles roupas do mesmo jeito. Mas o Espírito Santo revelou que era na igreja. E os outros ensinamentos. Mas logo, irmão, que Paulo estava preso, né? Quando Paulo estava preso, Deus precisou de Paulo ali na prisão dele escrever aquelas cartas com choro, né? Às vezes com tristeza na alma, mas Paulo não sabia que aquelas cartas que ele estava escrevendo, aquelas cartas eram tão valorizadas, irmão. Aquelas cartas iam ser tão valorizadas. Como Paulo também não sabia quem ele era, um instrumento glorioso na mão de Deus, né? Paulo não sabia que ele era um homem tão valorizado. Servo de Deus, né? Que sofreu, né? Apesar que ele escreveu, sede meus imitadores como eu de Cristo. Na Bíblia ninguém teve essa ousadia, né? De dizer, sede meus imitadores como também eu de Cristo. E aí escreveu, louvado seja Deus. E a igreja se desenvolveu em Corinto porque Deus sabia, meus irmãos, que ali em Corinto representava uma metrópole mundial. Ali era um centro comercial, com portos, e aí todos os países na época que desembarcavam ali nos portos de Corinto, era uma cidade muito movimentada. E além de tudo, né, ali tinha um templo dedicado a uma deusa pagã chamada Afrodite, e muitos iam ali atrás das coisas carnais, daqueles bacanal que oferecia ali aquela deusa pagã. Mas Corinto era um centro comercial de muito... Mas foi em Corinto que Deus preparou de que a obra desenvolveu-se, a obra cresceu, né? Que foi por intermédio de Paulo que Deus permitiu que ele conseguiu tirar a igreja dos ângulos da Palestina e transformou em uma grande congregação cristã. E ali a obra foi crescendo e cresceu, irmão, e depois o Império Romano deu em cima, as lutas, as perseguições, e quando matava um crente, Deus chamava 10 no lugar daquele um que matava. Quando ele matava 10, Deus chamava 100, e a igreja cresceu. E a igreja cresceu. Mataram Paulo. Segundo a história, cortaram o seu pescoço, né? Pensaram ele que a igreja foi dispensada. Pensava ele que a igreja tinha se acabado, o povo do inimigo. Mas acontece que o povo refugiado-se, irmão, mas a obra crescia, sempre crescendo. E foi passando o século, já estava no 3º século, de muita luta, né, de muita batalha, mas a igreja, o povo escondido, corria para um lado, corria para outro. Mas feliz, porque estava servindo a Deus, irmão. E Deus fazendo maravilha no meio do povo. E a igreja romana, né, quando ela quis se organizar no Concílio de Nicéia em 345, aquilo foi plano de Deus, irmão, para parar também as perseguições dos crentes. E muito era entregue para as feras, de ser devorado no Coliseu de Roma, a tristeza. Deus permitiu que Constantino, o imperador Constantino, fez um acordo no Concílio de Nicéia que o Império reconhecia que os cristãos, que Jesus era o Salvador do mundo. Ele reconhecia que Jesus era o Salvador
eles iam se tornar cristão também. E Constantino disse que agora era cristão. E os outros do império também chaleirando Constantino, disse que ia ser cristão também. E ali se juntou-se, né? Se juntou-se no império católico e os cristãos. Ficaram todos juntos ali. Mas, irmão, por trás dessas coisas aí teve um grande plano de Deus, que Deus queria que a igreja do gentio ela crescesse, né? E Deus tem os seus planos, eles têm o seu meio. A igreja ali se juntou-se novamente na raiz do tronco, né? Que veio do tronco do judaísmo, mas o judaísmo era, no momento era só existia mesmo na igreja do Império Romano, que ele já tinha acabado de derrubar tudo, que mandava era eles. E ali se juntou os católicos e os cristãos. Isso foi resolvido no Concílio de Nicéia em terceiro século, mais ou menos 343. E nesse concílio que eles reconheciam Jesus como Salvador do mundo, fizeram um ídolo ali, disseram que era Papa, que era Pedro, mas coitado do Pedro, nunca foi nada dele. Apenas Pedro era um dos anciãos encarregados ali da igreja de Jerusalém. Como Pedro era o encarregado da igreja ali que iniciou em Jerusalém, por isso que a igreja católica diz que Pedro era Papa, porque ele foi os primeiros dos cristãos, né, irmão? Quer dizer, os primeiros ali, como responsável pela igreja em Jerusalém. E Paulo foi responsável pela igreja do gentio, né? Até que teve uma época de uma disputa assim entre Pedro, uma turma que era com Pedro e outra com Paulo, né? Assim. Mas foi que ele falou, que Paulo falou, quem é Pedro, quem é Paulo, tudo não são servos de Deus, ou seja, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Quer dizer que essa obra quem dá honra e glória é para Deus, né? Mas, irmão, aí continuou no império. Só que Deus, irmão, deixou de operar no meio do seu céu. Aquelas maneiras gloriosas que Deus operava no meio do povo. Toda a honra e toda a glória para Deus, mas ali a honra e a glória ficou para Constantino, imperador, né? Amados irmãos, Constantino, amados meus prezados amigos, Constantino usou ali uma estratégia de guerra para que unir o império crescer, porque ali o importante era o crescimento do império. Ele colocou a religião junto com o império, para que crescesse, né? Portanto, era o império crescer. E ali foi passando os tempos, a igreja tinha feito esse casamento de católico com crente, na época não tinha evangélico, só depois agora de 100 anos atrás, antes, foi depois da congregação que veio esse nome evangélico. E o povo não sabe que esse nome evangélico foi a congregação cristã que colocou no povo, né? Porque evangélico é o nome mais bonitinho, porque era tudo conhecido como protestante. Protestante é quem faz protesto, daí fazendo piquete na rua, protestando contra tudo e contra todos, e esse nome era muito feio para os evangélicos. Aí Deus permitiu que colocou esse nome bonitinho hoje, que tem evangélico. Foi Deus que preparou um servo de Deus, viu, irmão, lá no poder para colocar isso aí. Sempre a obra de Deus você vai sempre na frente, sempre é o princípio. E a igreja, irmão, ela foi passando os tempos e fez outro casamento também com o espiritismo, né?
Ela também tinha caça às bruxas, quem recebesse espírito, essas coisas diferentes, eles matavam, perseguia. E fez um casamento também com o espiritismo. Juntou-se também com a ramificação. Ficou católico, protestante, espiritismo. Veja que coisa ficou junto. Católico, protestante, espiritismo, tudo junto nessa linhagem do catolicismo. E foi passando os tempos, meus prezados amigos, e o que é que aconteceu? A igreja perdeu o rumo. A igreja perdeu o rumo. Foi passando os tempos, colocou vela, acende vela, e missa, e muitas coisas diferentes, interesse no dinheiro, engrandecimento do dinheiro, e depois criaram o Tribunal da Inquisição, e muito. Só que foi também um plano de Deus aí, para nesse intervalo que escreveu a Bíblia, né, irmão? Não tinha Bíblia. Deus permitiu que a Bíblia Sagrada não existia. Deus permitiu que ela não existia. Só tinha as escrituras, né? Era aqueles livros. Deus permitiu, durante os séculos, que a Igreja Católica escreveu a Bíblia e guardou as 7 chaves. Escreveram. Pegaram as cartas de Paulo, colocou junto, né? As 14 epístolas de Paulo, as 3 epístolas de João, 3 de Pedro, os 5 evangelhos, a epístola de Judas e Apocalipse. Dá 27 livros, juntou com 39 livros que foi selecionados do canon, foi selecionado, tirou o livro apócrifo, esses 66 livros, juntou a Bíblia e foi escrito uma Bíblia com 66 livros. E aquilo foi aprovado pelo Espírito Santo, irmão. Não, mas como? Deus permitiu que a igreja, eles mesmos que escolheram aquele livro que não tinha validade, era considerado apócrifo. Aqueles 66 que foi escrito, estão aqui, viu, irmão? 66 livros da Escritura, está aqui, nos nossos 66. A Bíblia original, ela tinha 46 livros, a Escritura, né? Porque na época das Escrituras não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento foi depois que a Igreja Católica acrescentou. As 14 epístolas de Paulo, eu digo 14 porque, na realidade, Paulo escreveu 13, que tem prova. Mas uma eu digo 14 porque eu sinto assim que o livro de Hebreus, ali para o rastro do leão, ali demonstra que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Eu sinto que foi Paulo que escreveu. Mas que seja Paulo, ou que seja anônimo, ou quem escreveu, ela tem uma validade, foi o Espírito Santo que determinou que esteja ali essa epístola e tem grande valor para nós, né? E acontece que no decorrer dos séculos a igreja se deformou-se como igreja. Mas está escrito, irmão, na palavra de Deus, que sempre Deus conservará uma lâmpada diante do meu povo Israel. E essa lâmpada, que queira que não queira, ela veio nessa linhagem da Igreja Católica. Ela veio na linhagem da Igreja Católica, irmão. Assim como os judeus, né? Assim como os judeus profanaram Israel, mas Israel nunca deixou de ser a menina dos olhos de Deus. Acontece que como a igreja se deformou-se como igreja, Deus permitiu, amados e queridos irmãos, que no início
do século XV, logo no século XV, 1500, os reformadores, levantou-se Martim Lutero, que traduziu a Bíblia, né? Traduziu a Bíblia que estava escrita, mas era no hebraico, no grego, grego e no aramaico, né? Que é o idioma da Igreja Católica. E ali Deus permitiu que Lutero traduziu a Bíblia no idioma da Alemanha, mas ali foi um plano de Deus, irmão. Porque a Igreja Católica, a Igreja Romana, foi uma árvore que ela cresceu muito. E Deus estava escrito, Daniel escreveu em quadro de Daniel, que essa árvore cresceu e chegava até os céus. E Deus autorizava que cortasse essa árvore, deixasse o seu tronco. Os reformadores vieram para enfraquecer a igreja, sabe? Porque Lutero, quando ele que escreveu a Bíblia, né? Que foi o primeiro, que ele diz, protestante, que deixou a Igreja Católica e criou a Igreja Luterana. Ele foi o primeiro. Lutero não foi batizado nas águas. Lutero, o batismo dele era católico. Então Lutero criou uma igreja meia católica e meia protestante. E ali mesmo assim, depois veio a igreja congregacional, a igreja anglicana, logo em seguida. E todas essas igrejas foi meia católica e meia evangélica. Aquilo ali apenas, irmão. Plano do Todo-Poderoso teve nessas coisas. Até que Deus permitiu, irmão, que vieram outros movimentos, né? 1611 veio a Igreja Batista, a Igreja Congregacional, Presbiteriana, e as igrejas americanas, né? O Mormon, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Até que passou-se 19 séculos, no final do século XX, início do século XX, final do século XIX, que Deus permitiu daquela manifestação gloriosa do Espírito Santo, que muitas denominações apareceram aí, todas de olho no ouro e na prata da Igreja Católica, porque quando Lutero se dividiu da Igreja Católica, criou a Igreja Luterana, foi um grande benefício para os alemães, porque o dinheiro que eles mandavam da igreja para Roma, deixou de mandar, aquele dinheiro ficou ali na Alemanha. E começou a guerra. A igreja não gostou disso, não. A igreja não gostou. Foi a perseguição. Muita perseguição. Eles matavam em nome de Deus. E Jesus Cristo pregou o amor. Quer dizer, irmão, a igreja, ela permaneceu. A igreja permaneceu com a mesma lei. Está escrito, a lei e os profetas durou até João. Desde então é anunciado o reino dos céus e todo mundo professa fé para entrar nela, professa força para entrar nela. Mas a igreja de Roma, ela veio, irmão, até se completar. A terceira semana, o terceiro século, ele estava na lei. Todos na lei. Tanto a igreja católica, os protestantes, tudinho. Até que Deus mandou novamente a promessa do Espírito Santo, que se iniciou nos Estados Unidos no início do século XX. O movimento pentecostal, eles conhecidos como pentecostal. E deste movimento pentecostal, amados e queridos irmãos, Deus preparou na cidade de Chicago,
estado de Illinois, nos Estados Unidos, que este movimento se aperfeiçoou ali com a missão de Chicago. E essa missão de Chicago, irmão, ali se iniciou uma restauração do santuário. O santuário que estava caído, que o Senhor tinha promessa. Como as mesmas promessas que Deus fez lá no dia de Pentecoste, lá na igreja primitiva, no ano 33, lá em Jerusalém, descida do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo aconteceu lá nos Estados Unidos, no início do século XX. E foi uma coisa gloriosa, só que não veio assim como uma perfeição, né, irmão? Porque um homem, para se formar homem, é 20 anos que precisa. Já uma criança nasce, não já é um homem, ele nasce criança e vai desenvolvendo. Quer dizer, a obra, quando se iniciou, de acordo com as promessas do profeta Joel, né? Que veio junto com sonho, revelação e visão. Quando ela se iniciou, se começou apenas o santuário, a perfeição do santuário. E ali Deus preparou, né, meu irmão William Duran, que falou do Evangelho da Graça de Deus para o irmão Luiz Francisco. E eles ali se reuniram ali, e Deus revelou muitas coisas gloriosas, que aperfeiçoou a igreja. E Deus não permitiu que essa igreja fosse aperfeiçoada lá nos Estados Unidos. Deus usou de seu servo lá nos Estados Unidos e mandou ele para o Brasil e disse assim: aquele lugar, vai para aquelas terras. E aquele lugar será pequeno para a obra que eu tenho que fazer. Né? Aquele lugar seria pequeno para a obra que eu tenho que fazer. Foi uma palavra, a profecia falada por Deus, irmão. Pelo Espírito Santo, Deus te usou do seu servo, irmão Luiz Francisco. E Deus preparou todas as coisas. Muitas provas, muita luta, mas Deus preparou que em 1910 a congregação cristã no Brasil chegou. Glória a Deus. E aqui encerro o vídeo. Deus seja louvado. E paz de Deus seja com todos vocês. E a graça do Senhor Jesus. Amém.